Jesus disse aos judeus que creram nele: "Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará." João 8, do 31 ao 32. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conte-me por Angel Faustino. Pegue sua xícara de chá ou café se quiser e vamos conversar. No vídeo de hoje eu quero falar sobre autodisciplina e ordem. Neste versículo, Jesus está falando sobre liberdade e também disciplina. Ser livre não é fazer o que você quer fazer, mas sim fazer o que deve ser feito. Jesus está falando: vocês só serão verdadeiramente meus discípulos se vocês permanecerem, ou seja, permanecer em Cristo Jesus, permanecer seguindo os seus princípios. E para permanecer, o discípulo ele precisa ser disciplinado. Só permanece quem tem disciplina. Para ser cristão, não basta ir dia de domingo para o culto, não basta ser ministro de louvor, não basta ser professora da escola bíblica. Isso não é o suficiente. Para você ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, você precisa ter disciplina, você precisa permanecer em Cristo Jesus. Tem uma frase da autora Elisabeth Elliot que diz o seguinte, abre aspas: "O modo como vivemos deve manifestar a veracidade daquilo em que cremos." Ou seja, o modo como eu vivo deve revelar verdadeiramente quem eu sirvo, e no caso aqui, Jesus Cristo. Uma vida confusa fala de uma fé confusa e incoerente, fecha aspas. Como é que funciona isso na prática? Se eu digo que quero ter intimidade com Deus, mas eu não leio a Bíblia, se eu não separo um tempo durante todo o meu dia para fazer o meu devocional, para estar ali naquele momento ouvindo a voz do Senhor, o meu modo de viver não está revelando Cristo, não está revelando a pessoa que eu creio. Outro exemplo, se eu digo que sou cristã, mas eu não sigo os princípios de Cristo, isso é incoerente e confuso. O modo como eu vivo deve revelar Jesus Cristo. Ou seja, as minhas atitudes, o meu modo de falar, as músicas que eu ouço, tudo tem que revelar a pessoa que eu creio, a pessoa que eu tenho fé, que é Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa lá na faculdade ou no seu trabalho que se veste de forma indecente, que fala palavrão, que é briguenta, que é fofoqueira? Essa pessoa se diz cristã. Ou seja, você olha para ela e diz, ela é cristã, mas ela não está seguindo os exemplos de Cristo. Então isso está revelando uma fé confusa e incoerente, porque o modo dela viver não está revelando verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. A autodisciplina e a ordem, elas precisam ser estendidas para todas as áreas da sua vida. Não basta você simplesmente ser autodisciplinada somente nas obras do Senhor e esquecer de cuidar de você mesma. Elisabeth Elliot, escrevendo para sua filha sobre autodisciplina e ordem, ela diz o seguinte, abre aspas: "O modo como você mantém sua casa e como organiza seu tempo, o cuidado que você dedica à sua aparência pessoal, aquilo com que você gasta seu dinheiro, tudo isso fala claramente acerca daquilo em que você crê. A sublime beleza de tua paz brilha em uma vida ordenada. Uma vida desordenada fala claramente acerca de uma desordem na alma." Fecha aspas. Olha só que interessante. Uma vida desordenada, uma vida bagunçada, fala claramente acerca de uma desordem que está dentro da sua alma. E eu concordo plenamente com a autora, porque se a gente costuma dizer a beleza está no interior e ela é revelada no nosso exterior,
a ordem também. Então, quando o meu interior, quando a minha alma está ordenado, está organizado, isso irá refletir no meu exterior. E aqui, esse exterior não é só na aparência física, mas é em todos os âmbitos da nossa vida. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é nos estudos, é nos nossos relacionamentos. Então, a ordem precisa estar primeiramente dentro de nós. A nossa alma, ela precisa primeiro estar em ordem, e isso refletirá no nosso exterior. Ter uma vida de dedicação à obra do Senhor não significa necessariamente que a sua vida está em ordem. É o ideal ter uma dedicação na obra do Senhor, assim como dedicar-se a cuidar de si mesma. Muitas de nós, às vezes, cuidamos tanto da obra, nos preocupamos tanto, mas às vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos e de cuidar do nosso lar, de manter a ordem tanto na estrutura física, na nossa casa, quanto na nossa estrutura corporal. E para ser uma pessoa virtuosa, eu preciso me esforçar para isso. Eu preciso buscar fazer as coisas com excelência. E essa excelência vem de uma vida disciplinada, vem de uma vida ordenada. Se você não se importa com a sua aparência, você está dizendo claramente que não se importa com o corpo que Deus deu para você cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo, correto? Você não vai ver a sua alma andando por aí sozinha, certo? Ela precisa de um corpo. E esse corpo precisa ser cuidado. A gente precisa cuidar do nosso corpo em relação à alimentação, em relação à prática de atividade física, em relação a cuidar do cabelo, né? A vestir uma roupa decente, a vestir uma roupa adequada. Às vezes, algumas pessoas não entendem quando eu digo que me arrumo para ficar em casa. Quando eu falo que eu me arrumo para ficar em casa, eu não estou dizendo que a pessoa tem que colocar uma maquiagem super elaborada, tem que vestir uma roupa cara, né, aqueles vestidos longos. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a pessoa tem que estar minimamente apresentável. Se acontecer alguma coisa de eu sair de casa assim na emergência, a minha roupa está adequada para eu andar no meio da rua ou eu vou expor o meu corpo? É nesse sentido, entende? Aí as pessoas acham, mas usar maquiagem para ficar em casa, vou nada, eu tenho preguiça de fazer isso. Eu não vejo necessidade de fazer isso. Tem mulheres que dizem assim, eu me arrumo para mim mesma, eu não me arrumo para os outros. Isso só revela o quanto o coração dessa pessoa é orgulhoso. Orgulhoso no sentido de ruim. Isso revela que ela está sendo uma pessoa hipócrita. Porque, veja, se ela for convidada para ser madrinha de casamento, ela vai se arrumar. Quando ela vai para a igreja, no culto, ela se arruma. Mas ela não se arruma para ficar em casa, para as pessoas que são mais importantes na vida dela. Mas para os outros, ela se arruma. Então, quando alguém diz assim, eu me arrumo para mim mesma, isso só revela hipocrisia, revela egoísmo e revela também uma mentira, né? Porque você está se arrumando sim para os outros, porque você não vai para o culto domingo à noite com o cabelo assanhado, você não vai com a roupa rasgada, você se arruma, mesmo que seja um mínimo, mesmo que seja pouca coisa, mas você se arruma. Agora, para ficar em casa, para cuidar dos seus filhos, você não faz isso. Então você, nesse aspecto, não está sendo uma pessoa disciplinada. E o discípulo de Cristo é disciplinado em todas as áreas da vida, não é somente em relação à obra do Senhor. É lógico que nós devemos sim nos dedicar a ter disciplina, sermos organizadas na obra de Deus. Mas e as outras áreas? E a minha família, que é o meu ministério mais importante? Por que eu não me dedico à minha família? Por que eu não coloco a minha casa, a estrutura física em ordem? Por que eu não coloco a minha casa, o templo, o meu corpo, o templo do Espírito Santo em ordem? A própria palavra de Deus diz que nós devemos colocar ordem nas coisas. Em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 33, Paulo diz que Deus não é um Deus de desordem. No verso 40, ele diz, cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem.
A própria palavra de Deus nos exorta a fazermos todas as coisas com ordem. E por que a gente não coloca em ordem a nossa casa, coloca em ordem o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo? Se você olhar na Bíblia, não existe ninguém mais organizado do que o próprio Deus. No relato da criação, ele trouxe ordem ao caos que estava lá. Então, se a Bíblia está falando que nós devemos colocar em ordem as coisas, isso é algo que nós devemos fazer. E para colocar as coisas em ordem, a gente precisa ter disciplina. A gente precisa fazer isso todos os dias. A gente precisa se esforçar para fazer as coisas com excelência e não fazer as coisas de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, quando eu me arrumo, quando eu cuido de mim, quando eu coloco a minha casa em ordem, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu finalizo esse vídeo exortando você, mulher, casada com filhos ou não, se você é mãe solo ou se você é solteira, a refletir a partir de hoje sobre esta questão da autodisciplina e da ordem. A disciplina e a ordem, elas precisam andar juntas. E quando a gente coloca as coisas no lugar, seja na nossa aparência, seja no nosso lar, isso consequentemente vai revelar beleza. Porque o nosso próprio Deus, além de ser um Deus organizado, ele também é um Deus belo. Olhe para o Jardim do Éden, olhe para o relato da criação. Quando Deus colocou as coisas em ordem, ele disse que era bom. Quando ele finalizou tudo, ele disse que era muito bom. Então, o relato da criação nos mostra que Deus é um Deus criativo, é um Deus belo, é um Deus organizado. Então, todas as vezes que a gente põe ordem no caos, seja na nossa casa, seja nos nossos pensamentos, seja na nossa aparência, a gente está revelando, consequentemente, beleza. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.